Namastê, espero que esteja tudo bem aí com você. Meu nome é Cris Shukla, sou astróloga védica, né? Já tive estudo de yoga, já fui professora de yoga. Eu falo que eu já fui porque agora no momento eu não sou, né? Eu venho trabalhando com astrologia védica desde 2021 e estudo desde 2018. Atualmente eu estou morando aqui na Índia com a minha família e fazendo cursos também por aqui. A ideia dessa primeira aula, né, de falar sobre um altar, um templo, primeiro é para trazer algo acessível para você. Talvez você já tenha um templo em casa, talvez você não tenha, talvez você tenha, mas tem dúvidas, né? Será que está no lugar certo? Será que isso é legal para mim? Será que essa energia funciona? Né? Então a ideia, né, e por que uma aula, né, ou pelo menos algumas dicas de como montar o seu templo em casa antes de começar, né? Eu vou começar um curso agora chamado Eu Vou com a Lua, onde a gente vai trabalhar basicamente estudando os dias lunares, um dia lunar por mês, ou seja, vai ser uma aula mensal. E aí eu vou entender o que esse dia lunar traz para mim, né? E como as minhas, né? E como eu que quando eu nasci em algum dia lunar. Por exemplo, no meu caso, eu nasci no 13º dia lunar da lua crescendo, né? Então isso carrega uma energia emocional e outros fatores muito grandes em mim. Então, eu entender essa minha linguagem emocional, fica mais fácil também eu entender como que essa emoção vai, né? Como eu entendo a minha linguagem emocional no mundo. E não só a minha linguagem emocional, mas a minha linguagem de relacionamentos. E, por incrível que pareça, a minha linguagem também vão ter questões envolvidas aí no trabalho. A lua no mapa, a lua e o sol, né? Mas eu sou apaixonado por temas da lua e a lua, ela traz uma energia, assim, muito forte pra gente. A lua, ela significa a mente no nosso mapa, ela também significa mãe e a casa natural da lua significa, inclusive, paz mental nessa vida. Então, a lua é, assim, um grande, eu diria, entre tantas coisas que é incrivelmente bacana estudar no mapa astrológico, a lua, sem dúvida, deve ser uma das primeiras, se não a primeira. E aí, então, nesse curso que a gente, né, vai estar estudando um dia lunar por mês, ou seja, você tem um mês para estar entendendo, trabalhando aquela energia para poder se apoderar daquilo e começar a utilizar isso na sua vida prática. É legal a gente ter um altar, né? Porque afinal, se a gente está trabalhando com astrologia védica, a gente é interessante que a pessoa tenha um canto onde ela possa fazer os mantras dela, onde ela possa fazer as orações, né? E aí, então, como que a gente monta esse altar? VaptVupt, vamos lá comigo, porque a ideia não é fazer uma coisa que seja, né? Se você olhar, né? Eu até conto a história do meu primeiro templo, né? Quando eu ainda, na verdade, eu estava ainda só praticando yoga, nem era professora de yoga. Um dia eu fui numa loja comprar essa como a história de como começou o meu templo, né? Então, eu não estava pesquisando sobre templo, não estava pesquisando sobre altar, mas eu fui numa loja que tinha um monte de deidades, deuses de todas as nacionalidades e culturas. Eu fui lá buscar umas pedrinhas para o aniversário da minha filha, e aí eu vi uma estátua grande, né? Era uma deusa, e eu não sei porque eu não consegui sair da loja sem ela. Depois eu vim a descobrir que era uma deusa budista, Kuan Yin, que é a deusa da compaixão. Inclusive eu tenho muito carinho por essa minha primeira estátua, que eu acabei tendo que ir no estado do Brasil, porque ela era muito grande, a gente não tinha espaço na mala, com muita dor no coração. E aí então eu pus ela na minha sala, ficou ali na prateleira e tal. E aí, com o tempo, eu olhava para ela e falava, gente, né? Acho que ela não tá curtindo ficar aí empoeirada aí nessa prateleira. Inclusive, eu recomendo que nenhuma deidade, né? Nenhuma estátua, nenhuma figura que represente deidade seja colocada como decoração e fique a ermo, né? Em qualquer lugar da casa, né? Isso não é legal.
Não é, a deidade sempre tem que ser cuidada como um convidado, como uma pessoa, né? Então, se você não vai cuidar dela, é melhor nem comprar, ou então, se comprar, embala direitinho e guarda e só coloca em exposição quando realmente houver uma atenção e cuidado com ela. Bom, aí então, eu um dia falei, bom, não vamos ficar mais na prateleira, pus ela num criado mudo, comprei um paninho lilás, que depois eu vim a descobrir que é realmente a cor dela, foi algo bem... acho que de repente ela sussurrou lá no meu ouvido. E aí eu comecei o meu altar. Depois dela eu acabei colocando Maria junto, eu coloquei o Buda, aí começou a vir... veio, se não me engano, acho que eu pus Durga, e aí eu comecei a trazer, né, assim, eu sentia que eu gostaria de colocar Ganesha, óbvio, né, Ganesha, eu adoro Ganesha, e acho que eu tinha até mais de um na época, e aí eu comecei a montar o meu altar, intuitivamente, bem no, tipo, acho que tá funcionando, acho que não tá funcionando, e aí daí eu fui, né, eu acabei mudando de casa algumas vezes, e para onde eu ia, meu templo ia, e para onde a casa eu ia, eu começava o templo num lugar, depois eu colocava em outro, e aí eu depois de um tempo eu conheci o meu marido, Sunil, que ele é indiano, e aí ele começou a me ensinar como que eu poderia fazer esse templo, né? E aí então a gente começou a criar um templo de acordo mais com as orientações védicas, né? E hoje, inclusive, se você olhar o templo que eu tenho aqui em casa, é um dos cômodos mais bonitos, né? Porque é um dos lugares que a gente tem muito carinho na casa, e o templo a gente chama ele um puja room, né? Dedicado só para isso, né? Então a gente tem as deidades, a gente cuida, todo dia a gente reza, faz os rituais. Mas para chegar nesse templo, gente, foram anos e anos de aprendizado do que funciona, do que não funciona, do que eu quero, do que eu não quero, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, se você está só começando, fica tranquila, né? A ideia não é que a partir de amanhã o seu templo já esteja preparado, inclusive porque é um processo de transformação, por isso ele exige um comprometimento a longo prazo. Então vamos lá. Aonde que o seu templo não deve ficar? Então, aonde não fica? Não fica no quarto, não fica no banheiro, né? Não tô dizendo que alguém, mas de repente colado ali no banheiro, numa prateleira do lado do banheiro. Não fica embaixo de escada, não fica no porão. E também, assim, aí você fala, ai, Cris, então eu posso colocar na sala? Sim, pode colocar na sala, mas se você colocar na sala, eu quando morava no Brasil, eu colocava na sala, mas os templos aqui, os altares aqui na Índia, nas casas, eles têm um oratório, né, que eu chamo de oratório por causa da religião católica, mas é aquela casinha, né, então que você abre, reza e fecha, então ele fica protegido. Se você não tem essa opção no Brasil, como eu não tinha um oratório, eu simplesmente coloquei uns preguinhos e fiz um véu, né? Então o meu templo ficava coberto, quando eu ia rezar na sala, eu abria o véuzinho e rezava lá, né? Então nesses lugares que eu comentei, quarto, perto de banheiro, embaixo de escada, porão, enfiado num armário lá no quarto, não é legal, né? Não funciona. E aí na sala, ou então de repente num quarto de leitura, num quarto que você, um escritório, né, que você tem em casa, alguma coisa você pode colocar lá. Aí, se colocar na sala, pode fazer essa proteçãozinha se você não tiver a questão de ter um oratório que fecha as portas e tudo mais. Uma dúvida que todo mundo tem é qual é a direção do templo. Então vamos lá. A direção do templo, então quando eu rezo, então a minha deidade está aqui na minha frente, eu vou rezar para a minha deidade. Então para onde eu olho, eu tenho que estar o melhor. Aí o melhor lugar é ou o nordeste ou o leste, né? Mas, de repente, você pega lá o seu celular, né? Pega um compasso no celular, olha, para onde que eu estou olhando? Aí você olha, aqui, nordeste ou leste. Aí você fala assim, ai, Cris, na hora que eu ponho meu celular tá dando oeste, tá dando
Noroeste, tá dando qualquer um dessas marcações. Então, se você não consegue olhar nem para o leste, nem para o nordeste, está olhando para o oeste, noroeste ou alguma coisa parecida, tudo bem. O único que eu não quero que você tenha aqui na frente, que apareça para onde você está olhando, é o sul. Porque sul é considerada a direção de Yama, Deus da morte. Então, se você vai estar rezando para a direção do Deus da morte. Então, não é adequado, né? Não é correto. Então, quando você olhar lá para a deidade, você está olhando para o nordeste, noroeste, leste, oeste, tudo perfeito. Só não pode estar olhando para o sul. O que eu coloco no meu templo? Né? Então, no seu templo, você coloca a deidade. Aí você fala assim, Cris, eu não tenho nenhuma estátua. Põe a foto num frame, né? Numa moldura. Então, você pega a foto, põe na moldura, quem for, Ganesha, Shiva, Kali, né? Coloca, seja a foto, seja a moldura. A gente tem os dipas aqui na Índia, obviamente, porque obviamente todo mundo tem templo em casa, isso é a coisa mais comum, então são pequenas, feitos de barro, às vezes de metal, tem de cobre, tem de vários tipos, a gente coloca, é pequenininho, lá dentro a gente põe, quando a gente vai rezar, a gente coloca um óleo, em geral é o ghee, que é uma manteiga clarificada, ou se você já sabe o óleo que é para sua deidade, que podem ser outros óleos, você coloca lá, põe a lamparina, acende, faça as orações. Também tem um lugar para o incenso. Flores no templo são sempre recomendadas, né? Então você pode, por exemplo, né, sair, ou se você tem flores de acesso, você pode colocar. Se você não tiver, legal são sempre flores naturais, mas se você não tiver, né, decora lá com algumas outras flores. E então coloca o incenso, a dipa, as flores e as suas deidades. Se você tem um guru, né? A gente tem os nossos gurus, então você vai lá e coloca a foto do seu guru, né? Porque você vai estar rezando para que ele fique bem, e ele ficando bem, ele traz energia para você, e aí tem. Então, deidades, fotos de guru e no meu templo, né? Ou seja, na verdade no templo aqui da família, eu tenho Maria, né? Então assim, eu tenho lá Shiva, mas eu também tenho Maria, né? Porque essa Maria vem comigo já há mais de, acho que 15 anos, né? Então a Maria tá comigo lá. Então, eu não vejo problema em colocar as deidades que fazem sentido para mim, né? E as deidades têm que estar olhando para frente, elas não vão estar se olhando, né? Lógico que existem altares com certas deidades com práticas muito mais elaboradas, de ângulos, mas a nossa questão aqui não é criar algo difícil para você começar, a nossa questão é criar algo fácil. Então, por exemplo, você já escolheu o lugar da casa, que a gente falou quais podem ser e quais não podem ser, você já colocou a sua deidade, já checou a direção para onde você está rezando. Aí você já colocou lá uma foto de Shiva, uma foto do seu guru, uma flor, uma dipa, um incenso. Pronto, perfeito. Se tá lá no living room, se tá lá na sala e se você quiser colocar lá o tecidinho para proteger, você protege. Se você achar que não precisa, né? Se você achar um oratório onde você possa fechar, né? É legal. Qual, em geral, é uma altura boa, né? Então, a deidade não pode ficar na altura dos seus pés. Eu diria que, em geral, quando a gente reza, né? Eu tô rezando, no caso aqui, se eu imaginar que meu templo tá aqui, a deidade vai estar com o olhar mais ou menos aqui nessa região. Então, a gente não reza com a deidade no chão, ela não pode estar no chão, isso é um detalhe importante. Então você tem que colocar uma estrutura onde você tem, pode ser uma estrutura pequena, não estou falando de tamanho, mas tem que ter uma estrutura onde a deidade não fique no chão e aí você possa rezar, né, quase que olhando, né, para ela ali na mesma altura, né? Então, longe do chão.
né, com alguma estrutura, e possibilidade, se for num local público da sua casa, eu imagino, se for né, na sala, você pode proteger com o paninho ou então fechar. Se for num lugar que tem pouco movimento, que já é um quarto mais afastado ou de pouco uso, você não precisa, né, fechar tanto. É recomendado, né, deixar mais protegidinho, mas quando eu tenho um quarto onde não tem muito uso, eu até deixo mais tranquilo, né? Então, gente, e aí, uma coisa que é importante, antes de fazer, qual é o melhor horário para fazer as suas orações? Sempre de manhã, se possível no horário de Brahma Muhurta, 45 minutos antes do sol nascer. Cris, não consigo fazer nesse horário. Então, faça no horário de manhã que lhe é possível, até de repente com o sol nascendo, ou então às 10, né? Às 11. O melhor horário vai ser sempre o horário bem cedo. Não é possível, faça no horário que lhe é possível, então. E como iniciar o processo das suas orações? É recomendado, dentro da tradição, que você tome banho. Mas você fala, ai, Cris, não dá para tomar banho, não consigo. Então, se você não consegue tomar banho, lave os pés, lave as mãos, lave o rosto. E aí, então, você vai lá para o seu puja. E, obviamente, chinelos. Se você está colocando na sala, você tem que imaginar, ponha um carpete, né, na sua estrutura que você colocou o templo, para imaginar que aquela área ali é uma área protegida do templo, que ninguém pisa com o sapato. Não precisa ser uma área grande, uma área ali que cobre a estrutura de madeira. Se você colocou no quarto, você já entra descalço, né, no quarto que você não dorme. Eu tô falando daquele quarto de leitura, quarto de escritório, onde não há ninguém dormindo, né? Então, se você colocou lá, você já tira os sapatos antes de entrar no quarto. O meu templo aqui, na nossa casa aqui na Índia, ele é o quarto todo, né? Então, o quarto é um quarto templo, é um puja room, né? Já é dedicado só para isso, não tem mais nada lá nesse quarto. Então, obviamente, antes da gente entrar nesse quarto, a gente já considera que o quarto inteiro é o templo, então a gente tira os sapatos, né? Então, gente, se tiver alguma dúvida, pode me mandar. O nosso curso vai começar em novembro, para você saber de mais informações, entender melhor, trazer suas curiosidades. O curso vai começar com uma análise do seu mapa em relação ao seu dia lunar. Eu vou falar de coisas que provavelmente até agora você não ouviu, porque a gente vai analisar o seu mapa sobre uma outra perspectiva, um outro enfoque, né? Então, é um enfoque sobre o seu dia lunar, sobre as suas emoções, quanto né, como que as suas emoções fluem dentro de você, como que você, qual a disponibilidade, se você tem facilidade para se sentir bem ou se você tem dificuldade, e como isso também vai estar mexendo nos seus relacionamentos, né? Então, fala de relacionamento também. Então, gente, para quem quiser, entra no grupo do WhatsApp, vai ter bastante informação lá. Eu vou trazer também outras dicas antes da gente começar o nosso curso. E só para quem estiver lá no grupo de WhatsApp, eu já tiver feito o mapa comigo, vocês vão estar recebendo essas informações direto e vão, inclusive, poder fazer a primeira aula para sentir como que é todo esse processo. Tá bom? Então, um ótimo dia aí para todo mundo. Qualquer dúvida vai me falando, entra lá no link do WhatsApp e a gente vai se encontrando por aqui. Dani Avati.